Eu quero começar o programa de hoje fazendo uma saudação para o meu amigo Barra-Irmão, que está aqui presente. Ontem eu anunciei que deveria e ele veio. O senhor é um homem de palavra. Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aos Donos da Bola Paraná. Boa tarde, é sempre um prazer participar do seu programa, ser visto pelo seu público com a sua equipe de trabalho. E aqui na Band eu sempre digo de maneira reiterada, eu sou recebido com tapete vermelho e isso me deixa profundamente envaidecido. Agora, uma coisa que me causa muita curiosidade e estranheza, né? Porque muita gente, o Hassan é polêmico, o Hassan gosta de polêmica. Mas o senhor também é polêmico. E acredito que muito mais do que eu. O senhor só aparece aqui quando tem alguma polêmica de arbitragem. Mas eu recebi o convite da sua parte de que você tinha alguns lances que você precisava dar uma satisfação ao seu público. Certo. E, obviamente, eu me senti no direito de vir, já que recebi o convite, e até para esclarecer ao torcedor, ao atleta, aos cartolas e à própria imprensa, que às vezes desconhece, senão na sua plenitude, em parte aquilo que está acontecendo com as regras do jogo. É claro que as tomadas de decisões do árbitro. É claro que a gente brinca, mas a gente sempre traz o Bicudo aqui, não só para falar de arbitragem, ele já veio outras vezes para falar de futebol de uma forma geral, afinal de contas, apitando, atuando como árbitro dentro das quatro linhas, ele conheceu tudo e mais um pouco, né? Viu de tudo e mais um pouco. Então conhece de futebol e por isso também vem ao programa, não só para falar de arbitragem. Com relação ao convite que eu fiz a ele, procede, de fato, porque tivemos alguns problemas neste final de semana envolvendo o futebol paranaense e o Bicudo vai esmiuçar lances que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, tá? Mas primeiro, as imagens aí da polêmica da arbitragem ou do VAR, eu não sei se de fato podemos chamar de polêmica, né? Porque daqui a pouquinho o Bicudo vai dizer quem é que errou e quem é que acertou. Se o Jefferson de Moraes, o árbitro da partida, foi salvo ou não pelo VAR, daqui a pouquinho lance por lance. Mas para você, procede toda essa grita, tanto por parte do Coritiba como por parte do Remo? Não procede porque a arbitragem atuou em descompasso, não, em compasso com a regra, de acordo com aquilo que está preceituado no livro Regra do Jogo da FIFA e, por consequência, nós que debatemos tanto e criticamos às vezes o VAR, dada a sua intromissão indevida em determinados lances, nesse jogo do Coritiba contra o Remo, o VAR agiu em perfeita harmonia, perfeito trabalho do Rodrigo Nunes de Sá e, por consequência, o árbitro que teve o privilégio de ter as imagens disponibilizadas e pôde tomar decisões corretas e que muita gente discordou, mas ele agiu de acordo com as regras. Pois é, mas agora eu vou criar a primeira polêmica do programa. O senhor deu parabéns aí ao homem que estava no comando da cabine do VAR. O senhor Rodrigo Nunes de Sá, correto? Correto. Tá certo. Mas ele é chamado no futebol brasileiro, ou tido no futebol brasileiro, como o maior intervencionista. Mas quando você intervém de maneira eficaz, acontece o que aconteceu no jogo Coritiba e Remo. Mas das outras vezes ele não... Quando intervém de maneira indevida, nós temos criticado. Então isso já aconteceu com ele. Já aconteceu. Agora, nesse jogo Coritiba e Remo, a sua perfeição merece 10. Mas então esse rótulo procede. Ele está rotulado por clubes do futebol brasileiro, principalmente quando está no comando da cabine do VAR, como um intervencionista. Ele era árbitro de campo, agora certo. É árbitro de vídeo. Se especializou no VAR. Isso, então às vezes o cidadão se imagina lá no seu intelecto de que ele está apitando e procura fazer uma intervenção indevida e às vezes atrapalha o árbitro de campo. Então dessa vez ele acertou. Acertou. Então daqui a pouquinho você vai explicar lance por lance por que é que o Rodrigo Nunes de Sá, né? Por que é que o Rodrigo Nunes de Sá acertou e por que é que o Jefferson de Moraes errou, é isso? Então o Jefferson errou. Errou, ele se precipitou nos 3 Ele foi lances. salvo pelo VAR. Foi salvo pelo VAR, bendito VAR. Estamos de volta e vamos dar início ao show de polêmicas. Bicudo já está preparado e nós vamos começar ouvindo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que disparou contra a arbitragem. Claro que a pessoa que deveria estar aqui falando do jogo não sou eu, é o técnico, seria a comissão técnica, alguém pertinente à parte do jogo, do futebol.
Mas, infelizmente, hoje a gente tem que apresentar o repúdio dessa arbitragem em relação a hoje. Dizer que a maneira com que foi revista o VAR em relação à penalidade e à expulsão é uma brincadeira. Curitiba não tem nada a ver com isso. Agora, essa situação em relação à interpretação do que foi feito a arbitragem hoje é uma brincadeira. Eu acho que deveria essa situação em que você, por mais de 3 ou 4 vezes, você chega e interrompe a arbitragem para que fosse revista. Eu sei que isso está dentro da regra, isso está dentro do jogo, mas é uma piada o que aconteceu hoje aí. Bicudo, é uma piada o que aconteceu no jogo? Procedem as reclamações do Marcos Braz, do Remo, ou é choro? É choro, não procede, porque os lances que ocorreram, eles estão tipificados. Você está falando do lance da expulsão do Maurício. Expulsão, o primeiro lance. Aí é simples, fácil e lógico. O goleiro faz a defesa, ele sofre um contato físico, uma obstrução com contato físico e dá incontinente uma cotovelada. O que diz a regra? Cartão amarelo para o jogador do Remo, tiro livre direto a favor do Curitiba e anula seu penal. Ponto final, não há nenhum tipo mais de discussão. E a expulsão do Morisco, justa? Justa, correta. Então, o que o Jefferson não viu, a cabine do VAR o chamou ao monitor para que ele visse e corrigisse o que fez, porque ele no primeiro momento havia marcado o pênalti. Marcado o pênalti. Agora o VAR existe para isso, para captar as imagens que o globo ocular do árbitro central não viu, ou viu, mas não teve a visão na sua plenitude. Ok, agora vamos ouvir o Mozart, também reclamando da arbitragem. Um pênalti que, na minha opinião, ficou inconclusivo. Não tem a imagem se foi ou não foi pênalti. E aí, na minha opinião, eu sou de uma época ainda que as coisas eram decididas no campo, né? E aí, para mim, tem que ficar a decisão do campo. Então, assim, existe muita interferência externa. Então, assim, o lance da expulsão foi uma infelicidade do Maurício, foi muito mais se desvencilhar do que atingir o adversário. Enfim, teve episódios que fogem um pouco do nosso controle, mas aí é importante exaltar e ressaltar o que nós produzimos como equipe, assim. Procede a reclamação do Mozart ou também é choro, Bicudo? Também é choro, com todo o respeito ao profissional que ele é. O pênalti não existiu, a imagem não é inconclusiva e o jogador do Remo está com o braço esquerdo, embora as imagens nem sempre deem uma imagem nítida, o jogador do Remo está com o braço, esse jogador está com o braço colado ao corpo, não há movimento antinatural, portanto, não foi pênalti. Ele não amplia o espaço? Não amplia o espaço, não é um movimento antinatural. Eu vi o lance várias vezes e, por consequência, o árbitro acertou. Por quê? Porque o VAR... O árbitro não, o VAR, porque ele marcou o pênalti, o Jefferson. O árbitro acertou em ir falar com o VAR, ver as imagens, ir até a cabine, fazer a checagem e, por consequência, anulou um lance corretíssimo. Tá, agora eu quero o lance da expulsão do jogador do Paysandu, que acabou sendo anulada também. Bicudo, e aí? O jogador abre o braço e é um movimento natural e acerta o Ceballos, o colombiano, é isso? Isso, Sebas Gomes. Isso, acerta, mas não há uma intenção clara e evidente que ele dê uma pancada para acertar o jogador. Não houve ação do gatilho? Não. Eu tenho observado, todos os jogadores hoje sobem ou tanto subindo ou em jogada no campo de jogo embaixo, usam muito o braço. E é de praxe o jogador usar. E não houve maldade, não houve uma intenção dolosa do atleta em fazer uma falta com tamanha... Então, de novo, errou o Jefferson. De novo, o Jefferson de Moraes errou e o VAR o salvou, isso? Por isso que eu disse, bendito o VAR. Mínima interferência, máximo benefício. Foi o que aconteceu nesse jogo. Bom, mas aí então eu posso dizer que o Marcos Braz, o Mozart, enfim, todo mundo que reclamou da arbitragem do senhor Jefferson de Moraes tem razão. Ele não foi bem. Ele foi corrigido e salvo pelo VAR. Mas aí que está um problema. Então, a interferência para muitos externa, que não é externa, está no protocolo da FIFA e da International Board, e o VAR existe para isso. Agora, o dirigente é um torcedor, é sentimentalista, nós temos que respeitar suas opiniões. Tá certo. Este Valdir de Córdova Bicudo esclarecendo tudo.